Olá a todos, bem-vindos a mais um Papo de Arbitragem. Viemos hoje trazer jogadas referentes à 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogadas que a gente considerou importantes, né, durante os jogos dessa rodada. Conto aqui mais uma vez com a presença do Péricles Bassols, gerente técnico VAR da CBF. Bem-vindo, Péricles. Obrigado, Seneme. Mais um Papo de Arbitragem. Muito bom estar contigo de novo. Isso, e a gente então vai começar com as jogadas. Só que antes de iniciarmos com a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai colocar uma jogada bastante interessante que ocorreu no jogo de volta da Copa do Brasil no Morumbi, entre São Paulo e Corinthians, né? Que teve bastante repercussão, e tudo que tem muita repercussão nos chama a atenção. Sim. E como esse canal, esse programa é um programa de transparência, é realmente o carro-chefe, né? É a transparência da CBF, da arbitragem da CBF, nós resolvemos trazer essa jogada, que não é uma jogada que nós temos o compromisso de publicar, porque não foi uma revisão, né? Mas que nós entendemos sim que pela repercussão que teve, nós vamos escutar os áudios e ver o vídeo de como foi feita a checagem do segundo gol do São Paulo, né? E depois a gente pode fazer algum comentário a respeito dessa jogada, né, Pérez? Vamos lá. Se for, é um pisão no pé ali, se for alguma coisa. Sim. Habilitado, atenção na área. Ataque! Não vai chutar gol. Ataque! Segue! Possível impedimento. Ataque! Segue! Possível impedimento. Gol, possível mão. Olha como é que fez o gol. Na hora que Isso. ela Bruninho. Vamos checar. Fica aqui, Rafa! Vamos ver a Rafa! Fica aqui Olha na quem fez o gol comemoração, primeiro, na quem fez o gol. esquerda. Não, de cabeça, na volta, Na que a volta. bola já... Aí Olha nesse a volta. momento que a bola volta Isso, nele. Antes da bola entrar, cara, esse aí, pega essa daí. Tem um amigo no chão. Pega na O trave, goleiro talvez esteja na Ô, se frente. bateu na mão, Tem que sim. pegar a Vai goal line, checar. vai mostrar, acredito. Isso, vamos ver. Vê se joga na bola. Se vai chegar, se Aí, bateu a na mão. diagonal. Vai chegar, se bateu na mão. Calma. Ele vai chegar, filho. Na diagonal pode mostrar. Oi? Isso, Tá bom, ele dá um peixinho, tá descendo. Tá bom, vai chegar. Fica tranquilo. Vai Tá tranquilo, Para Cássio. no momento que tá voltando o Cássio. Ele tá pedindo o quê, Rafa? Aí. Aí Ele nesse fala que momento... veio, aí, você tomou Tem outra empurrão. câmera agora. Outra imagem. Roda a câmera. Roda as câmeras. Transmissor, micro. Mas só mostra. ele que fala. Tá na perna, pode O ir. resto Aí reclama perna. de possível mão. Os caras querem roubar alguma coisa, entendeu? Não, pode ir. Ah, entendi. Agora mostra a diagonal. Estamos checando essa tudo daqui, aqui, ok? vai, Aguarde, diagonal, estamos checando diagonal. tudo. Pra mim, o cara dá o peixinho, Isso. Dá que é um peixinho. contato natural do jogo, a bola vai pra dentro do gol. Não, tá no meio da perna dele, tá vendo? Cadê a bola? Tá no meio da perna do Checando cara. o possível impedimento. Calma que estamos checando. Ok. Aguarde, estamos checando. Volta, Ok. pega a 3A, Vai devagar, Isso. meio da perna. Meio Tá da checando o quê? perna. A2. Se saber o Tamo- quê? Sete meio mão. da perna. Estamos checando primeiro se o gol foi feito de mão. Aguarde, estamos checando primeiro se o gol foi feito de mão. Passado. Não tem Ó, jeito. ó, Tocou na mão dele. ó. Tocou na mão O dele. goleiro Pode ficou seguir. reclamando Vai de lá. uma infração. Lá no Só contato um lá, então, né? minuto. Se a bola bateu na sua mão antes de entrar no gol, entendeu? Não, tá checando. Ele só tá checando. Fala que Checando não se bateu tocou, na fala mão. que Não bateu tocou na mão, Não, tá? o Checando Frederico só o fala. app. Já não... Vamos só ver o... Pode ir. Ó, não Pode tocou seguir, na mão, pode tá seguir, checando pode se seguir, Pode ele seguir. Segue mesmo. Vai, adiante. Não, checou se tocou na mão, mas não Limpo. tocou. Agora tá checando se tá Vai, impedido. segue, Pode ir, pode habilitado seguir. claramente, Pode segue. ir, segue. Estamos só limpando o app agora. E habilitado claramente. Pode seguir. Só vê o Ok. cabeceio, não toca na mão, cabeça direto. E olha se não tem infração no goleiro. Não tem infração no goleiro. Não tem infração no É, goleiro, não. que Tudo ok. foi um contato normal. Checagem completa, gol confirmado, ok? Nós escutamos os áudios, tanto da equipe de campo, né? Isso. A construção desde o momento do gol, como o Rafael Claus, com a experiência que ele tem, abre a comunicação, Isso. passa as informações necessárias para que o árbitro de vídeo possa iniciar uma checagem já com uma gama de informações importante, né, Exatamente. Péricles? Exatamente. E a partir disso, eu gostaria que o Péricles comentasse sobre como foi o trabalho da equipe VAR, né, e qual a conclusão que nós chegamos em relação a essa jogada. Vamos lá. É muito importante ressaltar esse trabalho de comunicação, né? Que o campo faça sempre essa ativação. A gente vem ressaltando isso muito nos nossos treinamentos de devolutivas e eles têm feito isso cercando e filtrando ainda mais as possibilidades. Mas o mais importante aqui, CNM, é que a equipe VAR, desde o início,
da checagem está ativada para a possibilidade de mão. E ela tem que buscar realmente, porque se há um toque de mão ali, a gente tem um gol de imediatez com o toque de mão anterior. Independente de ser intencional Independente de ser intencional ou não. Então ela está muito ativada para isso e faz todas as buscas, por todos os ângulos, em todas as possibilidades. Ela para em vários ângulos na possibilidade de contato e segue o jogo e não encontra, de fato, nenhum contato. Várias velocidades. Em vários ângulos e velocidades, porque Inclusive, esse é o chega treinamento. a parar, às vezes, em algum Exatamente. E ângulos que, a depender da perspectiva que você esteja olhando, a gente olhou um aqui por um lado, parece que a mão está por trás, em outro parece que a mão está por cima. São ângulos, a gente nunca pode tratar uma imagem com um ângulo só. No VAR a gente faz o trabalho de parar essas imagens e casar todas elas como um quebra-cabeça e definir se houve toque, infração ou não. E nesse caso, não encontraram toque. Para essa ação eles não encontraram toque, portanto não há infração e o gol foi mantido. Ok, então é importante isso, né? Porque o protocolo VAR, ele estabelece erro claro e óbvio. Sim. De um árbitro, né? Perfeito. Então, quando você não tem a evidência de um toque de mão, Exato. você não tem infração. É isso aí. E não havendo infração, a decisão de campo foi gol e a decisão de campo seguiu mantida por isso. Permanece. Perfeito, então, está aí esclarecido esse detalhe desse jogo da Copa do Brasil, né? E agora nós vamos para algumas situações muito importantes, né, que tem ocorrido frequentemente. É o tendão de Aquiles, né, da arbitragem. Não é só da arbitragem brasileira. Mundial nos cursos da FIFA. Mundial. Né, nos eventos que a gente vai, inclusive do IFAB. Sim. Né, nós vemos a dificuldade que o IFAB tem, a board, né, que é quem regula as regras do jogo, de dar conceitos mais aproximados em relação às mãos. Isso. O uso das mãos. Quando é uma mão sancionável, quando não é, e por que ela é e por que ela não é. Perfeito. Existe sim uma orientação clara de que o fator movimento natural é a base importantíssima para estabelecer se há infração ou não. Movimento natural ou antinatural, o que é isso? Para cada ação. Né? Se eu vou subir de cabeça, eu posso ter o direito de subir levantando o braço? Posso. Mas eu não posso subir com o braço mais aberto do que eu necessitaria. Né? Então, se eu quero cabecear, eu tenho que ter um movimento de cabeceio. Né? Se eu estou em um movimento de disputa, eu não vou colocar a mão para baixo. Né? Eu estou disputando, eu preciso ter contatos, eu preciso expandir o movimento do meu braço. Né? Então, existe um termo da regra do jogo para as mãos que diz o seguinte, né? Essa mão, ela é justificável para a ação? É isso que o árbitro tem que responder em princípio. Né? Se essa mão é justificável para determinada ação, eu considero um movimento natural. Se eu não posso justificar esse movimento do braço, ele passa a ser um movimento antinatural. Tá? Então, isso é muito importante ter como base de interpretação para que as pessoas conceituem, porque não existe maiores detalhes do que esse nas regras do jogo. Né? É importante também saber que existem jogadas de mãos, né, que são similares a outras, mas uma jogada ela nunca é igual à outra. E às vezes coisas que parecem ser muito parecidas não são iguais. E às vezes eu posso justificar uma e não consigo justificar outra, apesar de elas serem parecidas. Né? Nós vamos ver aqui duas jogadas dentro desse universo amplo, né, de situações de mãos. Nós vamos tentar colocar essas duas e ir construindo já alguns conceitos para ir melhorando a divulgação de alguns conceitos básicos, né, Pérez? A gente está aqui no jogo Coritiba e Flamengo e houve uma jogada muito interessante na área que a gente vai primeiro escutar os áudios, né, para depois a gente comentar sobre ela. Cabeça. Área toda limpa, segue. Ataque. Aí tá habilitado. Okay. Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Visualmente habilitado. Nós temos um app. Cabeça. Bateu na mão. Possível penal, tá? Possível penal. Ok, checa. E sobe na mão. Habilitado. Pode ir. Tá saindo, tá com goleiro. Tá saindo do gol. Ele nem tá vendo. Isso aí. Ok.
Concordo. A bola saiu. Pede pra parar. Segura, Klaus, Pega o segura, goleiro. estamos checando. Pode ir, pode seguir. Vendo o próprio companheiro, ele tá caindo já com o braço nessa posição. Concordo, ela vai. Primeira bola não entra. Tá saindo da E a área. bola tá saindo, vendo o próprio Tá saindo companheiro, da área. toca nele, já tá com esse Ele vai movimento, checar, ele não velho. amplia Bora, espaço, tudo ok. falar. Concordo, Vai ok? checar. Segue decisão de Concordo. campo. Tá bom, Irmão mas vendo o tá- próprio companheiro tá saindo do gol, não tá Presta entrando atenção pro na gol, ok? Isso aí. Se ela vai direto E não tem entrando, aí é ninguém pra diferente. chegar, E é uma mão Ok. natural. Ok. o lance de Ô Klaus, 11 lá na lateral, esquerda. segue decisão de campo, ok? Segue decisão de campo, ok? Boa, time. A bola não entra, vem do próprio companheiro, pega no braço dele, ele já tá caindo Jogo, Klaus! e segue. Puder parar um pouco, Juliano, nós vamos dividir em duas partes essa ação. A primeira é saber se esse jogador, né? Esse é o primeiro ponto. Para um jogador que se está caindo, um jogador que se atirou, está caindo, se ele tem um movimento, você lembra que eu fiz a pergunta, que se justifica ou não para aquela ação, alguém que se atirou, a bola passou por ele, né? E ele está caindo. Se ele tem um movimento natural para a ação de cair, De queda. é possível alguém que está desequilibrado ter aquele movimento de braço, eu posso justificar ou eu não posso justificar. E a segunda parte dessa jogada é em que contexto está essa ação de mão. Qual o contexto? O jogador chutou ou cabeceou a bola na direção do gol e quando a bola estava indo na direção do gol, ela bate no braço do jogador caindo, ou foi, né, depois que ela passou por ele, né, num rebote de uma defesa do goleiro, ela volta saindo do gol, saindo da área e bate no braço dele que estava desequilibrado caindo. Né? Então, se a gente somar, e a gente vai ver aqui, né, Juliano, por favor, me ajuda, né, só para a gente poder transformar o que eu falei em imagens, né, Exemplo de imagem, né? Para Pra ficar educativo. Isso, para ficar educativo e a gente poder trabalhar no que a gente vê. Né? Ó, ela passa pelo jogador, né? Pode ir quadra a quadra, ela passa por ele e ele começa a cair. Ele está já com o braço aberto bem antes. Né? E se nessa ida, por exemplo, né, da bola, se na ida da bola ao gol, pedi até para o Juliano voltar um pouquinho, obrigado, Juliano, se você voltar um pouquinho para mim, se na ida dela para o gol, agora, né, vai um pouquinho mais, vai um pouco mais, para, por favor, Se ela vem no braço direito desse jogador agora, ele está com o braço aberto, totalmente equilibrado, ele assume um risco desse braço aberto, ele não se justifica porque é um cabeceio que vai direto ao gol. Né? Mas não é o que ocorre, a bola passa por ele, vai no chão, né? Ela passa por ele, o goleiro consegue defender a bola, né, Pérez? Ele erra o primeiro chute, o que desequilibra ele, começa Exatamente. a fazer ele cair, né? Exatamente. A bola foi mais rápida que Mais ele. rápida do que E aí ele. ele se desequilibra, o goleiro, olha lá, ó, tá totalmente desequilibrado agora, ó, um corpo desequilibrado caindo no chão. E a bola vindo de um rebote. E assim, é um pouco entender jogo de futebol também, né? O meu time, o goleiro, por exemplo, né, rebateu a bola, certo? E a bola, o que um defensor está querendo nessa hora? O que a equipe defensora está querendo nessa hora? Afastar a bola do Que a bola fique na pequena área ou que ela saia da pequena área? Né? É óbvio que todos querem, os defensores aqui, todos querem que essa bola saia da área. Então não tem o menor sentido ela bater no braço de um jogador que está desequilibrado e se tornar uma ação sancionável para uma bola que está sendo rechaçada, saindo da região perigosa do gol. Né? E aí também tem o fator surpresa, o jogador de costas, desequilibrado, caindo. Se a gente parar uma foto, né, com esse braço aberto, por isso que o futebol é dinâmico. Isso. E aí vem também a dificuldade da interpretação das regras muitas vezes, né? Sim. Porque a gente fala de braços que estão distantes do corpo, mas ele tem que estar incluído, essa distância, se ela é necessária ou não. Sim. Justificável. Se ela é justificável ou não. Então uma bola saindo do gol, Natural ou não, porque está caindo. saindo do gol, um jogador desequilibrado, caindo no chão, a bola vem de trás, por trás dele e toca no braço dele aberto, não é uma ação sancionável. Sanem, deixa eu te fazer uma pergunta.
e você já mencionou isso aqui, mas como o intuito também é educativo, talvez faça muito sentido. Se a gente inverte esse jogador e coloca ele bloqueando uma entrada dessa bola no gol, Não tenha dúvida. muda completamente. Muda completamente. É óbvio que os contextos de jogo, eles estão inseridos. É importante a gente falar que sempre o movimento natural ou antinatural, se justifica esse movimento ou não, é mais importante do que o contexto. Isso. Tá? Mas se eu tenho sempre um jogador sobre a linha, digamos que esse jogador não tinha o goleiro ali, ó, e a bola vem direto no braço dele. Né? Mesmo que às vezes quicou no chão, mas ela ia entrar no gol diretamente. Tá? E ele impede esse gol E ele impede esse gol com a mão, essa ação passa a ser uma ação sancionável. Tá? Mas não é o caso aqui, ela está saindo do gol. Né? O Rafael Claus comenta muito bem a jogada, ajuda muito bem, né? Mas é um conceito esse já bastante firmado entre os árbitros, bastante enraizado, dessa questão do contexto de jogo dentro dos movimentos que os jogadores têm. Dá para ver no trabalho da equipe VAR que eles procuram. Nós temos 3 na cabine, né? VAR e a VAR 2. E dá para ver que na busca por conceitos, o VAR 2 ainda ajuda a dizer que essa mão é uma mão natural, num gesto natural da jogada. Ele fura a bola, né? Que a bola está voltando, ele fura. Quando ele erra ali, ele perde o equilíbrio. Então, o gesto do corpo dele na queda tá natural para queda? Tá natural para queda. A bola está voltando? Está voltando, depois de ser defendida por um companheiro dele e está saindo. Qual a intenção que um defensor teria de deixar ali a bola? Além de não ter intenção, não tem nenhuma ação de risco. Nenhuma. Né? Porque ela está voltando. Tá voltando. Né? E pega acidentalmente. Nem sabe que essa bola está voltando. Talvez ele tenha imaginado que a bola estaria entrando no gol já. Exatamente. Ele, eu errei, não consegui salvar o gol. De repente a bola volta no braço dele, que está em queda, totalmente natural, absolutamente justificável. Uma coisa bastante interessante que a gente escuta o árbitro assistente, né? Comentando, toca na mão. E isso é legal. Sim. Né? Porque ele joga uma informação para o árbitro, mas ele não decide. Perfeito. Ele apoia o árbitro com uma informação, mas ele não decide para o árbitro qual é a interpretação que deve ter, né? A gente vê um excelente trabalho em equipe aqui. Impressionante a visão do Claus, né? Como ele consegue buscar os detalhes dessa jogada, porque a área está cheia. Está bastante bloqueado. Né? Uma jogada que vem lá do outro lado, ele consegue cortar para poder ver o detalhe, consegue... Exatamente. Entre jogadores, que a gente chama, ver, né? entre jogadores. Ver entre jogadores, ver detalhes entre jogadores, né? Isso. Olha, a gente vê o Claus olhando entre os jogadores, vendo detalhes. E isso é que ele conseguiu passar bastante informação, mas eu acredito que mesmo que ele não tivesse visto essa ação, ela é uma ação clara já com os árbitros de vídeo. Não teria nenhuma dificuldade, né, na cabine VAR para definir isso aqui como não penal, como foi. Ok. Inclusive, se fosse marcado penal, seria chamado para tirar o pênalti. Perfeito, Pérez, porque não é uma ação interpretativa... Não, seria desse jeito, se ele marcasse penal, uma ação interpretativa de erro claro e óbvio. Exatamente, chegar no erro claro e óbvio. Nós vamos seguir na sequência aí com uma outra jogada do jogo São Paulo e Botafogo, também referente às mãos, né? Isso. É no escanteio. Uma outra dinâmica agora, né? Uma outra dinâmica durante o escanteio, né? A gente aqui, se puder parar um pouquinho, eu já faço os meus comentários em relação a posicionamento. Gosto muito disso, né? Ótimo. Eu, na minha perspectiva, o árbitro está um pouco longe, um pouco distante do ponto de referência. Eu acho que ele poderia estar um pouquinho mais centralizado aqui, um pouco mais. Eu acho que ele abriu muito na diagonal, mas enfim, muitas vezes esse posicionamento dele é uma estratégia de acordo com o que ele estudou as equipes. Aqui, por exemplo, ele vê que talvez esses jogadores do São Paulo fiquem na marca do pênalti para buscar o primeiro pau. Sim. Então, por isso que talvez ele abriu lá para poder identificar essa zona futura da bola. Né? Coincidentemente, a gente tem 2 contra 1 aqui na disputa. Ele deve ter dado essa prioridade aqui por esse número de jogadores contra os jogadores de preto. Por isso que posicionamento, no final das contas, qual é o melhor posicionamento? É aquele que você vai ter maior possibilidade de acertar. Assim está no texto da regra. Está no texto, né? Inclusive. Isso é textual, né, Pérez? A gente que estudou muito o texto da regra, isso é textual, mas sim, existem alguns parâmetros, né, que o mais importante é que ele faça a leitura antecipada da jogada para se posicionar. Vamos lá, Juliano?
Possível mão. ele mesmo toca no braço dele. Pra mim, ele mesmo toca no braço dele. Tô no ao vivo, tá? Fala, A gente tá checando o lance, só pra te avisar, tá, Bate? Segue aí. Agora esse lance agora aí. Fica tranquilo. Tá, ele mesmo. Ok, Ele tá, atinge zona pela neutra. invertida. Pela Esse tá invertida. legal. Aí, Possível pode soltar. impedimento. O braço de teu corpo. Primeiro ele vai Possível pegar na mão perna no agora. joelho dele. Tá, Exato. tudo ok, tá? Bate. A bola bate no joelho dele, depois no corpo. Possível falta. Checado já, tá? Vem o cruzamento, o jogador ataca com a coxa e depois a bola pega no braço sem querer, tá bom? Segue decisão de campo. Quando o jogador joga no próprio braço ou mão, né? Nesse caso aqui é uma bola longa e ele joga com a coxa. Ele joga com o joelho. Não é que houve um desvio no joelho dele. Não, ele joga. Ó, ele rebate primeiro com o movimento da perna, ó, ele eleva a perna, bate na bola com o joelho para ela sair da área, né? E no movimento natural, porque ele está numa ação natural, ninguém vai jogar com o joelho e põe o braço para baixo. Eu vou jogar com o joelho e a outra perna, até para equilíbrio, né? O outro braço, eu, por exemplo, vou jogar com a minha perna esquerda. O meu braço direito, para equilíbrio, ele está numa posição de equilíbrio, ele está um pouco aberto, longe do corpo até. Né? Então, se eu jogo, né? Jogar, o que é jogar? Né? Bater na bola com intenção de bater nela. Isso, fazer o gesto de Fazer jogar. o gesto de jogar. Ele jogou a bola e ela vai acidentalmente no próprio braço dele. Né? Isso é uma instrução muito firme, muito forte da FIFA, que esse tipo de ação, quando o jogador joga no braço dele mesmo, não deve ser considerada uma infração. É como cabecear no próprio braço. Eu sou zagueiro, subi para tirar a bola, abro o meu braço e cabeceio na minha mão. Né? Isso não pode ser considerado infração. Ah, existe alguma exceção? Existe sim. Se essas ações, por exemplo, eu vou tentar tirar e eu tiro errado e a bola ia entrar no gol. E aí ela bate no meu braço e eu evito. Eu impeço um gol com a mão. Isso é uma exceção, mas não é esse caso. Né? Por isso que ela não entra na exceção, por isso que ela não deve ser sancionada. Como a nossa intenção também é ajudar o público que está em casa, né, Cinema, entender também, o leigo, né, o chamado leigo, entender também um pouco de futebol, interpretação de mão, para não ficar só na onda do é pênalti, não é pênalti, é você estar em casa no dia, olhar para esse gesto e perguntar para você mesmo se isso aqui, se estivesse jogando bola, se esse gesto é natural e justificável para essa ação que você está executando. E aí você provavelmente vai ter uma resposta mais próxima de uma infração ou não para um gesto de mão como esse. Perfeito. A mesma pergunta que a gente faz na jogada anterior, Faça a em mesma casa. pergunta que está na regra do jogo, né? Isso. Esse braço, ele se justifica para essa ação de quem vai bater na bola, jogar na bola com o joelho, esse braço se justifica estando ali? Sim, se justifica. Né? Então, por isso que não é uma infração. Perfeito. É isso dentro desse contexto de jogo. E assim a gente vai trabalhar, né? A gente não pode confundir desvios. Sim, porque aqui a gente está falando dele jogar a bola. Isso. Eventualmente, se ele tem o braço aberto, a bola desvia na coxa dele e vai num braço aberto, nós vamos ver que ação que ele estava. Precisamos analisar que ação ele estava. Se ele está numa ação de bloqueio, tem tempo e o braço está aberto, ela desvia na perna e vai num braço aberto, ele assume riscos, que também é uma frase do texto da regra, assumir riscos. Então, o desvio, ele não é igual jogar. Jogar a bola no próprio corpo é uma coisa. Quando ela desvia no corpo de um jogador, nós temos que estudar outros aspectos do contexto do jogo para definir se isso é infração ou não. Por isso que também a gente costuma dizer que uma jogada nunca é igual a outra. Né? O importante é adquirir o conceito, o espírito da regra, para você poder interpretar. Né? E se recorda que a regra dá ao árbitro a faculdade de interpretação e é ele que decide no final. Nós vamos ver agora algo que a gente já comentou semana passada, semana retrasada também, e que vem ocorrendo com maior frequência e é uma preocupação da comissão de arbitragem. Tanto é uma preocupação que nós enviamos para as federações, para os clubes, para os árbitros, né? Um ofício, onde esse ofício explicava, entre outros pontos,
a questão do chute que alguns jogadores dão na bandeirinha de escanteio, né? E os cuidados que eles precisam ter em relação a isso. A regra do jogo, e a gente vai mostrar aqui novamente depois, a regra do jogo, ela não proíbe e não pode proibir, ela não tem textualmente isso no texto dela, né? Que é chutar a bandeirinha é igual a cartão amarelo. Isso não corresponde. Mas nós, dentro de uma prevenção, né, enviamos comissão de arbitragem a todas as federações, né, para passar aos clubes essa nota. Né? 11 de agosto? 11 de agosto. Solicitamos também especial atenção dos atletas e membros de comissões técnicas para que respeitem o texto das regras do jogo, no que se refere às comemorações de gols provocativas, debochadas ou inflamatórias, incluindo as que possam ser interpretadas desta forma pelo árbitro, como golpear ou chutar as bandeirinhas de escanteio. Então, apesar de não estar textualmente escrito nas regras que golpear uma bandeirinha de escanteio é uma ação antidesportiva, se ela, na visão do árbitro, na interpretação do árbitro, torna-se uma ação provocativa, debochada ou inflamatória, né, o árbitro deve advertir com o cartão amarelo. Nós vamos ver aqui essa jogada, né, e vamos... temos o áudio dela também, né? Ok? Onde a gente pode avaliar e o Péricles me ajuda para a gente poder chegar nessa conclusão. Vamos lá? Não tem um calço. Exatamente. E o branco joga a bola pra trás. Só me dá outro ângulo. Vai voltar na área, Wagner. Pode jogar. Deixa eu só confirmar se o verde pega a bola, volta. Gol! Gol. Vai pro gol. Volta. Ele vem limpo. Vai lá do meio, Desde tá? lá, desde não aquele tem momento. nada marcado não, tá? Desde esse momento. Chutou a bandeira, Aqui o goleiro pegou a bola. chutou a bandeira. Ok, gol. 23. Para no peito ali. No peito, rapidinho. Tá? Tem algum? Não foi falta, dá licença. Tem algum que pega lá? Eu tô te pedindo licença. Tá bom. Dá licença. Beleza? Obrigado. Pode seguir? O que ele tá falando, André? Quem tá falando o quê? Deixa eu seguir. Foi o jogador número 7 que reclamou de falta. Quem chutou a bandeira, Guilherme? Veiga, 23. Deixa eu seguir. Eu chuto no alho, você vai me dar Pela PGM tá finalizando. Não pode. Tá ok, tá É valendo. instrução. Ok. É instrução. É instrução. Confirma o cartão dele. Não tá? pode. O gol Veiga, não está pode. confirmado, tá? O gol tá confirmado. Ok, obrigado. Veiga, cartão verde. Ah? Por que você não dá cartão lá? 23 aos 30. Por que você não dá lá? Confirmar o cartão, tá, Wagner, com ele. O gol já foi confirmado, viu, Val? Não, PGM não foi mostrando o falta. cartão, tá, Wagner? Não, não foi falta. Hã? Não Número entendi. 23. Não, puxou não. Puxou não. Veiga. Confirmou o gol. Vamos lá, por favor, velho. Conferiu todo o app. Isso é uma tática também, você viu o que ele falou? Veiga, Tudo conferido, por favor. desde a mão do goleiro até o lançamento, dominando o peito, seguiu limpo. Ok. Para no momento do cruzamento pra Veiga, você tá brincando comigo? Você tá brincando comigo? Então vamos. Ninguém quer proibir comemoração de gol, é um direito dos jogadores, né? Eu acho que na verdade é o momento mais importante do jogo, né? A comemoração de um gol, a liberdade de o jogador comemorar o gol, né? Mas assim, é um risco grande quando o jogador chuta a bandeirinha, principalmente quando ele está no estádio da equipe adversária, né? A bandeirinha com a flâmula e o símbolo da equipe adversária. Na arquibancada estão os torcedores da equipe adversária, né? No campo estão os adversários, né? Então, assim, nós seguimos o que a regra nos permite seguir. Ninguém vai aqui ser autoritário ou querer passar o limite de instrução a um árbitro que a regra não nos dá. Nós não vamos assumir esse risco, porque nós queremos fazer o que é correto, o que é justo. Perfeito. Cada pessoa, cada jogador, cada um dentro do campo é responsável pelas suas ações. Ainda mais sabendo das orientações. Ainda mais tendo recebido as orientações. Tá? Então, vou ser muito sincero aqui. Na minha visão particular, essa jogada, eu não vi realmente que inflamou a torcida, o ambiente, né? Mas o árbitro estava ali no campo, o assistente está ali no campo, né? E talvez ele tenha sido um pouco rigoroso demais, talvez sim,
É verdade, né? Mas também o jogador assume riscos quando ele tem esse tipo de atitude. Então, eu aconselharia a evitá-lo, a comemorar o gol, evitando essas ações de chutar a bandeirinha de escanteio, que talvez nesse jogo não gerou nenhum problema grave, mas em outros a gente já viu que gera problema grave. Isso gera problema grave. Exato. Né? Só que a gente não pode determinar isso como uma instrução única. Chutar bandeirinha de escanteio é igual a cartão amarelo. A gente não pode definir assim, porque a regra não me permite. Então vai do bom senso do jogador e vai, né, da interpretação que o árbitro teve. Nesse caso ele interpretou, né, porque ele até escuta, né, Pérez? Sim. Ele escuta, parece que é o árbitro assistente, alguém fala para ele. Isso. No trabalho de comunicação, depois do gol, o árbitro assistente fala para ele isso. A cabine recepciona também a informação, não pode fazer nada para esse caso, não é uma questão VAR, é uma questão de administração do campo. E depois que o assistente fala para ele, ele recepciona também a informação e um pouquinho depois ele pergunta quem chutou a bandeira. Ele estava administrando uma outra contestação, quem chutou a bandeira. E o assistente reforça para ele que foi o 23. E aí ele aplica o cartão amarelo. A instrução é essa para os árbitros, que eles fiquem atentos, né? E que fiquem atentos a essas reações. Isso. O que ocorre se um jogador eventualmente chuta uma bandeirinha de escanteio? Qual é a consequência disso? E que os jogadores saibam onde eles estão e como vão comemorar, que eles pesem isso com bom senso e sabedores das orientações também. Assim porque já gerou problemas. Claro. Essa não gerou, mas outras geraram e no futuro pode gerar problemas. Né? E a gente não pode ser omisso como comissão, né, e fazer vistas grossas e depois dizer que a gente não está avisando. Está aqui a nota clara para todo mundo e se você pode, jogador de futebol, evitar chutar a bandeirinha, e parece que pode, né? Não me parece que é algo impossível de fazer, eu realizar, fazer um gol e não chutar a bandeirinha de escanteio. Não me parece que é uma coisa tão difícil de realizar assim. Tá certo? É isso. Vamos lá? A gente tem mais algumas situações de... Tem. Né, uma coisa ter chamado, antes do Juliano colocar, uma coisa ter chamado bastante a atenção da comissão de arbitragem, né, nos trabalhos, são as simulações, né, são as ações teatrais. O advento do VAR, a entrada do VAR no futebol, né, tornou, já há alguns anos, o jogador muito mais teatral. Exato. Ele tem ações muito mais teatrais. Né? O jogador chuta o ar, ele põe a mão na cara e cai no chão e fica lá, né? Fica lá um tempão pro VAR checar. Isso. Eu chamo isso de ativar a cabine. Fica ativando a cabine. Isso, eles ficam Ou ativando então a cabine. tem um mínimo contato no rosto, parece que, né, esfacelou a cara do jogador, né? E isso torna a coisa difícil pro árbitro. Claro. Por que é difícil pro árbitro? Porque é como as ovelhas, o lobo, né? E a mentira que se conta, né? Eu conto tanta mentira que o lobo pegou as ovelhas, certo? E aí o dia que eu falo a verdade, ninguém acredita no mentiroso. Então assim, o jogador, quando ele se propõe a gerar situações de teatro que não ocorreram no jogo, né? Ele cria um ambiente totalmente difícil para ele mesmo. E a gente tem visto isso repetitivamente nos jogos. Nós vamos ver ações aqui de mínimo contato. Exato. De mínimo contato. Ou contato nenhum. Né? Aliás, onde longe. Onde os jogadores formam todo um ambiente em torno do árbitro, né? E que não, até hoje, na minha opinião, não conquistaram nenhum. Ou conquistaram pouquíssimos. E o que conseguiram enganar os árbitros, nós rapidamente corrigimos para que isso não ocorra. A gente tem trabalhado fortemente para os árbitros estarem atentos a essas situações teatrais que ocorrem no campo de jogo. Perfeito. Vamos lá ver? Ok. Bola em campo. Atenção à área. Cabeça. Ataque, joga. Possível penalti. Dois possíveis penais. Dois possíveis penais. Deixa eu seguir. Pra vocês. Calma. Volta. Pra mim, esse braço Tem dele... uma imagem lateral. Lateral? Aguarde, Yuri. Pra mim, volta no lance anterior. Volta. Tem uma imagem... Mas volta mais rápido um pouquinho. Pra mim, esse braço dele no rosto... Vai, sobe um pouquinho. Vai. Essa imagem, essa aí. Essa imagem aí, vai. Mas olha desde o início. Volta. Antes um pouquinho. Aí, vai antes. Isso, Aí, solta agora. Solta.
Solta em loop, vai, 50%. Pode deixar seguir. Vai. Velocidade normal, ele é Velocidade normal. E normal. Ok. Deixa seguir pro próximo, Ok. Vai, pro próximo. Vai, deixa seguir. Pra mim esse pé tá muito alto acima E o primeiro, e o braço do E o primeiro? primeiro do braço também, em cima. Pra mim o braço dele coloca só o braço de referência. De referência? É. E pra mim tem um segundo que ele joga com o pé muito acima do nível da cabeça. O jogador tá indo pra disputa. Mas não trisca Mas na cabeça atingiu? dele, viu, Emerson? Isso é ok? Não tem ponto Não de atinge contato, ele? pé e Não cabeça. tem? Pé e cabeça? Vira, põe na rede. Isso, essa é boa, põe aí. Aguarde, Olha pra você ver, checando, não aguarde, tem o- checando. Deixa a velocidade real. Aí. Velocidade real. Isso, Pé, aí, o pode pé deixar. não atinge a cabeça, Tá, tá? A4 pega de trás, A4 pega. Volta. Essa é a 4. Essa é a 4? Essa é a 4. Tá Vai, coberto. pode soltar. Amigo. Vai. Tá coberta? Põe na Amigo micro tá de melhor. novo. Põe na micro. Isso, pode soltar a velocidade real a micro. Ok. Velocidade Aí, real. agora 50%. 50% agora. Já está em 50%. Mais frame menos. então. Faz mais frame um pouquinho. Ok. Volta. O pé também não encosta Não nele, toca, não atinge. tem ponto de contato. Só na mão, não tem um ponto Ok? de contato na mão tem, dele, não tem, ok? não tem. Pra mim, Yuri, é normal. Emerson falando. Os dois lances foram checados. O possível braço é um braço de referência. E segundo o jogador, joga só a bola e não atinge o adversário. Tá ok? Não atinge. Essa é uma ação que também a gente gravou para ter o detalhe ali do jogador que fica caído, né, com a mão na cabeça, né? E mais uma vez em um pé um pouco fora da proporção, mas que sem nenhum contato, né? Salvo que ele tenha sentido alguma dor porque ele cabeceou a bola, mas parece que ele está treinado para cabecear a bola, né? Um jogador treinado para cabecear, a força de um cabeceio não machuca a cabeça dele, né? Meio E olha, metro. olha a distância que tem da bola, né? Meio metro. E em consequência, o que a gente fala das ações teatrais, né? O jogador fica caído como se tivesse sido atingido pelo pé, né, na cabeça. O que me chama a atenção, Seneme, que tanto nesse caso, por esse ângulo, como no outro, a gente tem um espaço de quase meio metro entre o pé e a Não bola. chega, né? E os dois jogadores colocam a mão na cabeça. Coloca a mão na cara. Na cara, na cabeça, cabeça, simulando como um se contato tivesse, com a cabeça, por saber que isso é uma infração em geral, mas que precisa de contato. E na primeira ação aqui também, né? Há um contato? Há um contato. Há um contato mesmo, né? Sim. Mas o contato é mínimo, não é que houve um movimento de golpe, Nenhum. né? Ou uma batida forte onde representasse uma infração. Houve um movimento de disputa que toca o rosto do adversário e ele cai de uma maneira e fica inclusive caído por um tempo, como se ele tivesse lesionado gravemente o jogador. Isso é a né? ativação da cabine. Isso Né? daí. E isso, queria até, pode parar, Juliano, né? Queria chamar essa atenção, porque os jogadores são profissionais, as equipes são profissionais, né? Perfeito. A exigência para que os árbitros tenham um nível elevado de qualidade é enorme, né? Todos os outros segmentos exigem um nível de qualidade do árbitro profissional, né? Nos comparam a árbitros da Europa, que são muito bons, e nós também somos muito bons. Muito. Né? O que representa para nós, quando os árbitros brasileiros são bons ou não, são nos eventos internacionais, Libertadores, Copa do Mundo, Copa América, né? Aí a gente vê o quanto o árbitro brasileiro é necessário nos eventos internacionais em relação aos europeus, né? Mas essa mesma comparação a gente tem que passar a fazer com os jogadores. Claro. Né? Que nível de jogador você quer ser? Né? Comparado ao quê? Ou na Europa a gente vê jogador pulando, simulando, pondo a mão na cara quando não é tocado, ou ao mínimo toque. Né? Isso na Europa é vaia na arquibancada, né? É o diretor depois chamando a atenção do jogador para que ele não faça. A ação de simulação na Europa, ela é assim, combatida de uma maneira muito forte. Né? E por que aqui, se a gente quer elevar o nível do nosso futebol, a gente tem que elevar o nível da arbitragem, mas tem que elevar o nível também de muitas ações que os jogadores provocam e produzem, que na Europa já não se faz. Não é isso, Pérez? Exatamente isso, né? A gente vai fazer de novo um apelo quase que educativo, né? Porque são jogadores que passaram pela Europa e que não faziam isso lá e que quando voltam para o futebol brasileiro retomam hábitos que a gente não os via fazendo anteriormente. É bom ressaltar aqui que a orientação para os árbitros quando você identifica uma simulação, 100% de simulação, o árbitro deve
paralisar o jogo e mostrar cartão amarelo para o jogador por simulação. Perfeito. Aqui, só para dar uma perspectiva VAR, para os jogadores que acham que esse tipo de simulação vai induzir a cabine está preparada para encontrar esses ângulos entre. Se a gente reparar na conversa aqui do Emerson com o Emerson inicialmente acha que esse pé está muito alto e entende que existe uma possibilidade de contato. E o AVAR 2, que nesse caso era o Elmo, ele ativa para que não houve contato entre o pé e a cabeça. E na busca desse ângulo aqui, né, Juliano, a gente vê que o pé dele está a 40, 50 centímetros da cabeça do jogador. Então, assim, os árbitros na cabine vão procurar também todos os ângulos em e caso força de... também, velocidades, né? Sim, velocidades, porque, ângulos... às vezes colocar a mão no rosto Claro. como uma referência, ou porque tocou, às vezes, no rosto ou na cabeça, que vai fazer parte do jogo de futebol. Vai fazer. Né? Alguns contatos vão fazer parte. Outros vão passar a ser imprudentes. Isso. É isso que tem que ser, mas tem que ser um futebol natural. As ações têm que ser naturais. Né? Bom, ainda dentro desse contexto de ações, o que é contato natural do jogo, o que faz parte do jogo, qual é o limite, por exemplo, de segurar o adversário? Né? Qual é o limite estabelecido pela regra de segurar o que passa a ser infração, o que não é infração? Porque não é toda vez que um jogador segura o adversário que é infração. Perfeito. Né? Porque se não, e assim foi a evolução das regras do jogo, né? Até o contexto hoje, é um texto de regra do jogo, o ato de segurar. Né? O Juliano até coloca aqui para mim, né, o ato de segurar, infração que ocorre quando, né, ou seja, ela só ocorre o contato que um jogador realiza contra o corpo ou equipamento de um adversário impede o movimento desse. Né? Que ele impeça o movimento dele. Isso é a tradução do que é segurar para as regras do jogo. Né? Ele pode dificultar a ação do jogador? Eventualmente? Pode. Né? Então existe um limite do que é segurar, que se torna uma ação natural e normal do jogo, e o que se torna a infração, existe sim. E tem que estar caracterizado, né, para o árbitro de futebol de que impede o movimento desse jogador. Tá? Perfeito. O ato de dificultar fortemente, né, ou impedir essa ação do jogador, a gente já viu semana passada pequenos empurrões de referência que fazem parte do jogo. Fazem parte de contatos. Fazem parte de contato. Se ele tivesse força de empurrar e deslocasse o jogador, passaria a ser infração. Perfeito. Aqui é a mesma coisa, o ato de segurar, né? Muitas vezes na ocasião do jogo, estamos aqui, né? Mas eu não te impedi de você realizar o seu objetivo. Né? Isso é importante. Né? Quando a gente fala impedir os movimentos desse, o que significa? Impedir que ele consiga realizar o que ele gostaria de realizar. Exato. Tá? E nós vamos ver dois exemplos que ocorreram essa semana, que na nossa visão, na nossa interpretação, os árbitros acertaram ao não considerar infração, porque são contatos, na nossa visão, contatos que estão dentro desse limite, né? De não impedir o jogador de realizar os movimentos que eles querem. São mínimos, né? Vamos lá, então? Vamos escutá-los. Ao vivo, né? Quando a gente vê essa jogo, eu vou pedir até para o Juliano voltar, porque ao vivo, olhando... Nossa. Porque a melhor maneira de você ver o impacto, se impacta o movimento do jogador e se impede ele de jogar, é olhando ao vivo. Depois, se a gente colocar slow motion, a gente parar a foto, né? Aí nós estamos falando de outra coisa. Aí nós estamos falando de outro futebol que não é o futebol real. Quando a gente olha a jogada de uma maneira natural e normal, é muito claro que o jogador conseguiu chutar e o que impediu da bola de não entrar foi o defensor que não deixou ela entrar. Não foi o outro que chargeou, né, o adversário. Ele executou o chute dele depois do contato. Da maneira que ele quis. Que ele queria. Né? Olha lá, o que impediu foi o zagueiro lá atrás que impediu o gol. Né? Foi muito mais um mérito do zagueiro do que qualquer outra coisa. Ele conseguiu o objetivo dele. Né? Isso é o que importa pra gente. Olha, na sequência ele até segue no jogo. Sim, segue no jogo. E provavelmente essa bola entraria. Então são esses movimentos naturais que a gente espera que seja compreendido
pelo jogo. E na verdade verdadeira, eu acredito que todos entendem quando é uma infração e quando não é uma infração. Né? Mas perfeita análise de que o zagueiro é quem impede o gol. Significa que o gesto do jogador que ali teve um contato... É analisar a sequência. Para um pouco, Juliano, na hora que ele chuta, um segundinho, no minuto que ele vai chutar, né? Aí, ó, na hora que ele chuta, né? Ele tem absoluto domínio e ele bate onde ele quer. Isso. Ele tira a bola do goleiro, ó. Pode ir um pouquinho mais. Aí, ó. E quem impede o gol é o zagueiro. Não é a ação prévia que impede o gol. Não é. Então não tem nada a marcar, mais assim... Mas eu cada vez que vejo mais essa jogada, menos me dá infração. Exato. E analisando a perspectiva VAR é isso. Eu tenho uma análise de impacto interpretada no campo, vista no campo, e que o VAR vai checar e encontra a mesma coisa que o árbitro de campo. O jogo vai seguir. Porque antes falavam que o VAR brasileiro era intervencionista. Né? A gente não tem como mudar o que passou. Juliano, desculpa, Pérez. Nada. Para a foto na hora, Juliano, que ele põe as duas mãos no corpo do adversário. Faça favor. Um pouco antes. Né? Um pouco antes disso. Faça favor. Vamos lá no slow motion. Para a gente também aprender, né, Pérez? Ensinar as pessoas a questão do slow motion, como é. Para agora, por favor. Né? Se a gente parar essa foto aqui, ó. Nós estamos numa iminência de infração. Sim. Os dois braços, né? Mas até que ponto isso impactou para que ele chutasse a bola ou não? É essa avaliação que a gente tem que fazer. Perfeito. Tá certo? É isso que a gente quer e é isso que tem que ser feito. E é isso que o Flávio Souza, que estava muito bem posicionado, conseguiu avaliar. Tá certo? Não avaliem por foto slow motion só. Façam um quebra-cabeça disso. E a gente vê aqui na sequência, né? Olha lá, ó, ele equilibra o corpo e bate na bola. Chuta, e ia fazer o gol se o zagueiro não tira. E nós vemos aqui a ação de segurar. Né? Segurar, que é uma referência da regra do jogo. Né? E mais uma vez a gente tem que avaliar se esse jogador conseguiu chutar a bola ou não conseguiu chutar a bola. Da maneira que ele queria ou não. Se o goleiro defendeu, se a bola foi para fora, se ele fez o gol... É outra coisa, a gente tem que analisar se esse ato de segurar a camisa brevemente do jogador fez com que ele, né, impedisse seu movimento de jogar a bola. Perfeito. Isso é muito importante aqui novamente, tá? Vamos lá? Segurar o equipamento, né? A camisa e o equipamento. Ok. E na nossa visão, mais uma vez, nós vemos que apesar, sim... O jogador segura a camisa, é verdade. Mas o jogador atacante consegue bater na bola e não estava desequilibrado para bater na bola. Tanto é que ele tira do goleiro. Ele consegue tirar a bola do goleiro. Né? Ele consegue realizar os movimentos dele, só que ele tira muito do goleiro. E ela acaba saindo. Então não foi em virtude, na nossa visão, né, Pérez? Sim. É sempre importante isso, claro. para a gente estabelecer aqui que são interpretações e cada um tem o direito de ter a sua. Dono da verdade. Não tem dono da verdade, não. Mas a interpretação e a experiência que a gente tem, né, de regra de jogo e do futebol, né, nos mostra que essa ação é uma ação natural dentro do limite natural dos movimentos que não impactou a execução final do chute desse jogador. Né? E houve a checagem VAR também? Também houve a checagem VAR e a checagem VAR encontra a mesma coisa que foi narrada. Temos o áudio dessa ação? Podemos escutar bem desde o começo, faz favor. É muito importante. Desde o começo, Juliano, vamos escutar. Não chegou nem a travar, tá? Só ficou desacelerar. Só desacelerou. Agora já tá ok. Na orelha, tá? Tem um puxão ali. Puxão. Não sei se tem Ele falou que não tem impacto. Quer que segure ou não? Segura não. Não foi. Sim. Na batida. Ele viu e narrou. Simples, né? Simples. Ele viu. Ele estava, inclusive, com um ângulo para ver entre os jogadores. Ele vê aquele puxão no equipamento. VAR. O árbitro de campo narra isso. O VAR recepciona a informação e fala, ele viu que houve o contato com a camisa. Teve uma VAR que alertou ele do puxão? Né? Isso, alertou para o puxão. E ele fala, não, ele viu e ele diz que não tem impacto. E a análise do VAR ao checar e reanalisar essa jogada é a mesma que o do árbitro de campo. É um contato contra o equipamento que não causa impacto ao gesto desse jogador terminar. Que o impediu de chutar. Não impediu de chutar. Não o fez errar, não impediu de chutar. Tá lá.
É isso. É isso. É isso. Tem que ter realmente impacto claro. Ninguém está falando aqui do jogador se sentir segurado e se atirar, porque isso também não vai modificar. Não vai. E vai a ser decisão do interpretado árbitro. pelo árbitro. E vai ser interpretado também se ele se jogou Exatamente. ou se ele foi puxado e realmente foi o ato de puxar que o derrubou. Isso. Né? Não é essa a referência. Claro. E a gente espera realmente que os jogadores comecem a ter essa consciência maior, né, de que os árbitros estão com orientação, né, clara de que estabeleçam os conceitos entre contatos e infrações. Perfeito. Muito bem, eram essas as jogadas dessa rodada número 20, né? A primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. Gostaria de agradecer o Péricles, né, que já está se tornando aí um parceiro, na verdade, de programa, né, do Papo de Arbitragem. A gente espera ter contribuído, né, é a nossa visão, é a nossa interpretação sempre, né. O mais importante é a transparência que a gente quer dar para as ações dos árbitros, para que todos no final possam entender qual é o trabalho que vem sendo realizado da arbitragem brasileira. Tá bom? Obrigado, Péricles. Eu que te agradeço, Sanem, mais uma vez a oportunidade de poder falar de VAR, de arbitragem, poder dar interpretações e também ajudar no processo de educação, não só dos jogadores, mas dos nossos árbitros, que tem muita coisa aqui educativa para árbitro, e para o pessoal que está em casa também, o pessoal que assiste futebol no dia a dia, pode usar os elementos que nós estamos colocando aqui para que melhore sua interpretação também. É isso então. Obrigado pela sua atenção. E a gente se vê numa próxima edição do Papo de Arbitragem. Obrigado, tchau, tchau.